são números muito expressivos. É claro que a declaração que a pessoa dá de quem ela acha que vai vencer não reflete necessariamente o voto dela. Mas ela está dentro daquele contexto que se chama expectativa de vitória, né? E a política se alimenta da expectativa de poder. Então, no âmbito político, né, o candidato que não gera expectativa de poder, ele tem Não atrai nem voto, né? É, Pode desestimular votos e apoios. Exatamente. Pois é, diante disso, você acha que isso abre um caminho de um outro candidato dessa do campo da direita para aproveitar isso, dessa fragilidade? Porque eu tenho visto que o governador do Goiás, ex-governador, Ronaldo Caiado, tem criticado com mais ênfase e com mais firmeza o Flávio, né? Algo que não acontecia há uns 2 meses atrás, né? Mas ele passa a criticar e cobrar mais explicações, inclusive sobre essas denúncias, né? Você acha que tem espaço para isso? Porque essa cristianização parece estar acontecendo um pouco mais cedo do que o de costume, né? Não sei. Eu acho que dá falta um tempo, não muito longo, um pequeno tempo, um espaço curto de tempo, para que isso se defina. Se isso mudar mais um pouco, você note que o Caiado, lá atrás, quando houve aquele episódio do áudio, ele foi mais incisivo em relação ao Flávio Bolsonaro, assim como o Romeu Zema. Depois eles deram uma silenciada, amenizaram suas declarações, como se tivessem ouvido internamente alguém, olha, peraí, segura a onda, vamos dar um tempo e tal. Agora eles voltaram à carga de uma maneira muito dura. O Caiado voltou, neste sábado agora, né, a dizer que o Flávio Bolsonaro tem que se explicar em relação ao Avorcado. Não é? Ora, é claro que isso é uma declaração para agravar a situação dele, esse momento difícil de crise da candidatura dele. O Romeu Zema, por sua vez, trabalha como se o Flávio não tivesse na jogada, porque ele indicou nada mais, nada menos que a Michele Bolsonaro para sua vice. Claro que a Michele já negou isso, mas isso não era para valer? Não, mas isso é uma provocação das mais escancaradas, né? Então, os dois perfis da direita que correm por fora na expectativa de que o Flávio não se viabilize, estão atuando com mais intensidade contra a candidatura dele. E eles estão fazendo isso porque eles também estão olhando essas pesquisas que nós mencionamos aqui, e, mais do que isso, eles estão auscultando, né, consultando as suas... e estão absolutamente bem informados sobre o clima da campanha na base do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, e estão vendo que tem uma chance ali de se viabilizarem no possível vácuo que o Flávio vier a deixar. Por hora é possível, Nestor, mas está faltando pouco para que seja provável. Pois é, aí a gente vê algumas movimentações assim, né? O Republicanos, né, que vem a ser um partido que anda ali junto com o PL e tudo mais, anunciou algumas candidaturas hoje, entre elas a do ex-governador do Rio, o Garotinho, né? O Partido Missão lançou oficialmente o nome do Renan Santos, né? Que é mais uma fragmentação aí desse campo da direita. Mas eu queria que a gente, aproveitando esse momento das convenções, falasse um pouquinho mais da Michele, né? Porque ela protagonizou um episódio, talvez os mais importantes até agora, expondo essas fragilidades todas da família Bolsonaro.
e está ali na dianteira na disputa pelo Senado aqui no Distrito Federal. Como é que está sendo isso? Como é que você vê a candidatura da Michelle ao Senado? Tem muita gente dizendo que não é para valer, tem gente dizendo que é sim, tem gente dizendo que ela quer ser mesmo presidente da República, ou seja, como é que você enxerga essa dissidência dentro da própria família? Eu acho que agrava mais ainda a situação do Flávio. É interessante que hoje a Michelle voltou à carga, né? Porque você vê que o Ciro Gomes criou um maior caso aí, porque o Ciro Gomes se referiu à possibilidade, que ele, quer dizer, perguntado a respeito, ele disse que não teria dificuldades numa aliança com a direita, mas ao comentar isso, ele mencionou como candidato da direita o Ronaldo Caiado. Ele não mencionou o Flávio. Né? E, na sequência disso, ele menciona também a possibilidade de uma aliança em Minas, etc. Ora, a Michelle veio e postou uma mensagem dizendo assim, tipo assim, mais ou menos nesses termos. Então, vocês viram, não é? Só quem não queria olhar é que este senhor, se referindo ao Ciro Gomes, né, não merece a menor confiança. Né? Ele agora está de costas, algo assim, para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Então, ela voltou à carga. É um pouquinho mais ampla essa mensagem dela, um pouquinho mais, é mais ou menos isso. Ela, então, voltou à carga, reavivando o assunto para cobrar, mostrar que ela estava certa ao ir contra a aliança com o PDT no Ceará, do PL com o PDT. O PL fez essa aliança lá porque considera que é a única forma de vencer, a única possibilidade de tentar uma vitória sobre o Lula e o PT no Ceará. E a política é pragmática. Mas a Michelle acha que isso foi demais, foi muito além do pragmatismo, porque ela sugeriu desde o início que o Ciro não dá a menor bola para o PL e não tem o menor compromisso. O compromisso dele é só receber esse apoio. Né? Só para a audiência acompanhar o nível das críticas da Michelle, eu vou aspiar aqui, quer dizer, vou dizer o que ela falou, que eu achei que ela foi bem dura hoje. Exatamente. Abre aspas. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida. É dura nas palavras, né? Duríssima. Chamou a direita do Ceará de vendida, né? E vinculou o Ciro à inelegibilidade do Bolsonaro, não como fator único, né? Mas que foi um defensor dessa inelegibilidade, foi um crítico ferrenho dele, né? Sempre. Então, ela agora está cobrando isso, porque agora o Ciro simplesmente ignora o nome Flávio Bolsonaro, que é o candidato do Jair Bolsonaro. Então, ela volta ao ataque. E o que pode significar isso? Que ela está na rinha, ela está na luta. Eu não acredito que Michelle vá desistir de Senado. Você veja bem, ela mantém esse suspense e tudo, né? Mas ela desmentiu, negou, aspas, não há a menor possibilidade disso, essa história dela ser vice de Zema, né? E ela está numa posição muito confortável em Brasília. Ela está em segundo lugar, segundo a Paraná Pesquisas, né? Com 37% das intenções de voto. Só está atrás da Leila do Vôlei, que tem 39% a 40% das intenções de voto. Né? Então, ela está muito confortável. Se ela decidir concorrer, ela não perde essa eleição. Né? E também isso agrava muito a situação do Flávio Bolsonaro. Para arrematar, né, cada vez se mostra um desastre maior essa história do tarifaço.